Senhor presidente, mesa diretora, demais pastores, a paz do Senhor Jesus. Tá tudo bem com vocês? Glória a Deus. Para mim é uma alegria imensa poder estar ministrando nessa GO pela terceira vez, de ontem até hoje. Ministrei ontem, hoje pela manhã, para as irmãs. E foi um divisor de águas. E estar aqui agora à tarde com vocês. A minha alegria por esta oportunidade. E perceber que Deus tem nos alegrado com a sua palavra. Eu tenho falado constantemente que esta palavra, ela tem vida. Ela cura. Eu falei ontem à noite que eu prego há 34 anos. Mas há uns 10 anos atrás, pastor Paulo, surgiu um desejo no meu coração de entrar pelo caminho da psicologia, da psicanálise. E eu disse, eu quero trabalhar muito na convenção com os meus pastores. Eu nunca fui tão procurado nos últimos dias por pastores como agora. Todos que estão aqui é adulto e nós estamos à vontade para falar algumas coisas. Já ouvimos pregações edificantes, mas eu percebo que existe algo chamado cura da alma. Quando eu falo de alma, é a mente, que é o centro das emoções, dos desejos, das vontades. Eu fiquei esses dias muito preocupado com o pastor, enquanto ele me ligava às 4 da madrugada, querendo cometer suicídio. Pastoreei uma boa igreja, mas eu vi aquele pastor mergulhado na pornografia já há uns 5 anos e tentei ajudá-lo e graças a Deus ele está bem. E nós vamos caminhando. Esse dia eu ministrei numa convenção em Rondônia e eu gostei do tema. O tema foi quem cuida de quem cuida. Faça essa pergunta para você mesmo nessa tarde. Quem cuida de mim como líder? Primeira carta de Pedro, capítulo 2. Eu quero continuar no versículo 9, como já foi bastante ministrado aqui. Mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo peculiar, para que anuncieis os louvores daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A primeira epístola de Pedro foi escrita para os cristãos que viviam em 5 províncias romanas e que ficavam numa região que hoje faz parte da Turquia. Perceba que o apóstolo Pedro, ele está em Babilônia, quando você olha para o capítulo 5, versículo 13. Que provavelmente seja uma maneira de falar da cidade de Roma. Os irmãos dessa época não estavam vivendo um bom momento. Os irmãos dessa época estavam enfrentando sofrimento, perseguição por causa da sua fé. Ao procurar animá-los
a continuarem firme na sua dedicação a Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, ele mostra que os sofrimentos servem para provar que a fé que eles têm é verdadeira. Você vai encontrar lá no capítulo 1, versículo 7. Ele cita um exemplo de Cristo que suportou o sofrimento, a morte em favor deles e aconselha que eles, por sua vez, sigam o exemplo do Mestre. E quando você olha aqui, o autor faz lembrar de novo aos irmãos a razão de eles terem sido salvos. Essa palavra salvo, na maioria das vezes, nos alegra, né? Saber que a gente está na igreja, está servindo a Deus e tem essa convicção. Quando ele diz, vós, porém, sois a raça eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar, diz, as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua luz. O tema escolhido para este encontro é bem impactante, desafiador para os dias que vivemos. Há poucos minutos eu ia perguntar ao pastor Paulo se eu posso ficar à vontade para ministrar em poucos minutos. Porque Deus me chamou, não tenho vergonha de falar isso, como médico da alma. Se algum de vocês que estão aqui pudesse ter 1 minuto ou meia hora para alguém lhe ouvir, para falar das suas deficiências emocionais, ia ser bom demais. Eu falei ontem à noite, falei hoje para as irmãs que esta convenção é 84 AGO. É diferenciada. Porque Deus nos trouxe aqui para levar para as nossas igrejas cura para o povo. E o tema escolhido é bem impactante, desafiador para os dias que vivemos, aonde muitos líderes estão se tornando refém de suas próprias emoções. Estão presos a um passado, existe isso sim, porque Paulo vai falar na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 13, diz, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando-as para as que estão diante de mim. E esse passado muitas vezes trazendo adoecimento físico, psíquico, espiritual. Precisamos trabalhar nesta área urgentemente, para que o nosso Deus, através da sua palavra, venha nos ajudar, trazendo cura em todas essas áreas. E vocês, como líder, possam entender que foram escolhidos por Deus, como eleitos pelo Senhor, e como sacerdotes para trazer cura e transformação e restauração para quem está cativo e oprimido. Nós estamos numa guerra espiritual muito travada nesses últimos dias. Como psicólogo, que atendo muitas pessoas, psicanalista, é sabido de alguns que a maioria dos suicídios acontecem em finais de semana. Porque vai chegando segunda-feira, alguns não têm condição de resolver os seus conflitos, os seus problemas, e a sua emoção diz, dá um cabo na sua vida, porque você não vai ter condição. Uma esposa de um obreiro, um dia desse, me ligou desesperada. E a gente tem que estar atento nesses últimos dias. Quem chegam na nossa igreja converte de ovelhas. Enquanto o pastor Paulo, um irmão, chegou e disse, pastor, o senhor pode me receber? Posso. Eu posso dizimar? Posso. Não sei se alguém viu essa reportagem. Pastor, eu posso ofertar à igreja? Pode.
Aí um belo dia ele chegou para o pastor, pouco tempo agora, e disse: pastor, eu quero casar. E o meu marido está chegando. Aquele pastor entrou em crise. Ele disse: você vai ter que fazer o meu casamento, porque o Senhor investiu em mim. E quando foi um belo dia, ele foi para a garagem, a esposa mandou procurá-lo. Ele estava com um cinto em seu pescoço, morto. Queridos, como filhos eleitos de Deus, vocês são privilegiados. Porque como propriedade exclusiva de Deus e restaurados, vocês carregam uma marca. Que marca é esta? Está aqui no versículo que lemos: para proclamar. Isso é uma virtude, não é para qualquer um. Vocês podem estar numa igreja pequena, numa cidade pequena, mas vocês são privilegiados. E dentro dessa mensagem, poucos minutos, quero ministrar dentro dessa mensagem. Quero fazer mais uma vez essa pergunta: quem cuida de quem cuida? Perceba que a liderança que se preza é uma liderança que sabe cuidar de você mesmo. E para que eu possa cuidar de outro, eu preciso estar bem em todos os aspectos. Aleluia. Eu preciso estar em um caminho contínuo para que consiga então levar a outro comigo. Eu, como sacerdote, estou conduzindo o povo de Deus. Primeiro eu preciso ter esse olhar para mim mesmo. Esses dias eu fui pregar em uma igreja, e eu já conheço aquele pastor, amigo meu, há muito tempo. E nós fomos almoçar, e ele pastoreia uma igreja muito grande. E naquele momento que ele sentou na mesa, ele tremia tanto. A esposa ao seu lado, a filha do outro lado. Eu olhei para ele e fiz uma pergunta para ele: pastor, como o senhor está se sentindo hoje? A esposa olhou para mim e começou a chorar, a filha também. E olhava para mim fazendo um gesto. Fala, pastor. Aquele pastor estava com síndrome do pânico. Ele estava muito agitado. Aí a esposa dele falou: pastor, me tira uma dúvida aqui. Eu disse: pois não, irmã. Porque meu esposo está tendo esse comportamento? Ele levanta de madrugada, às 3 da manhã. Eu acendo a luz, ele está em pé olhando para mim. E às vezes ele fica andando dentro de casa. Eu disse para aquele pastor: pastor, depois que terminar esse congresso, pega a sua esposa e vai embora. Vai para uma praia. Vai viver. Senão o Senhor vai morrer. Cuida da sua vida. Cuida da sua saúde emocional. Quando o apóstolo Paulo, que nós sentimos privilegiado quando lemos as suas cartas, quando ele diz para o seu filho Timóteo: tenha cuidado de ti mesmo, ele está falando para ter esse olhar para nós mesmos. Eu tenho falado constantemente na minha visão que a vida de pastor é um deserto. Vou explicar. Vida de pastor é um deserto. De dia o sol é quente, à noite é frio. Só sendo pastor para entender o que pastor passa. Na maioria das vezes está cercado de pessoas, mas se sente só. A graça de Deus está aqui hoje para te sustentar. Porque além de seus conflitos internos, suas deficiências emocionais, suas debilidades, as dores que ninguém vê. Foi quando Deus me deu esse livro esses dias, bem fininho, que ainda tem alguns ali. Enquanto me calei, adoeci. E há quem diga que pastores não podem demonstrar emoções e fraqueza. Está errado. Há quem diga que pastor não passa dificuldades e sofrimento.
Você já percebeu que na maioria das vezes coloca-se uma moldura em torno de um pastor, de forma que ele precisa ser infalível. E se ele tiver alguma dificuldade, ele não pode dizer para ninguém e nem pode expressar para ninguém. Isso gera adoecimento. A gente não pode sair por aí pregando, dizendo eu sou livre, glória a Deus. A Bíblia diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Mas às vezes a gente está preso em nossas vontades, mas a palavra de Deus é poderosa para trazer cura, porque ela tem vida. Acontece que todo líder está sujeito ao cansaço físico e emocional, espiritual e ministerial. Todo líder está sujeito a um colapso ministerial e apagar com uma vela que queimou mais do que o que poderia. Estou falando isso em cima daquelas pessoas que eu tenho atendido ultimamente. Eu não sei como você veio a esta convenção e como é para você estar aqui nessa tarde, sentado aí na sua cadeira. Talvez o que eu vou falar agora você vai se identificar. E se você se identificar, será isso para você. A palavra como, entende isso aqui? A palavra como, não aguento mais, não quero, não consigo, para mim chega, não dá, eu paro por aqui. Talvez você esteja passando por esse esgotamento emocional. Interessante que hoje nós temos a palavra, o diagnóstico para tudo. Por exemplo, nós chamamos depressão pelo nome certo. Mas antigamente chamava a depressão de doença espiritual. Depressão é uma doença e precisa ser tratada. Existem as doenças que são espirituais, sim. Mas existe a patológica. Existem o síndrome do pânico, que antes a gente chamava de covardia, de covarde, está ficando louco. E para você ter uma ideia, na década de 70 nos Estados Unidos, foi pesquisado o nome que hoje é comum. Existem há milhões de anos que o mundo é mundo, que as pessoas conhecem. A síndrome de burnout, que é o esgotamento emocional. E às vezes a gente quer empurrar e não quer pedir ajuda. Liga para o seu presidente, liga para um pastor. Pastor, estou precisando conversar. Eu estou precisando de ajuda. Não guarde problemas na gaveta da alma. Você precisa viver. Você precisa estar bem para conduzir o rebanho. E agora nesse século tão presente que temos pessoas que nem está aí para a sua vida emocional. Perceba que você pode estar num avião e de repente alguém pode ter um surto psicótico, gritar, sair correndo, porque senão pode causar um problema muito grande. E eu quero que você entenda que o esgotamento é um processo, nada começa de repente. É como uma dor de cabeça, a gente deixa, toma uma dor. É como uma dor no estômago, eu não vou procurar um médico. É como uma dor na coluna, a gente deixa agravar. Nada começa de repente. Começa pequeno e cresce, e se não for tratado, quando você vê, já está indo de mal a pior. E eu estou terminando aqui. Nunca vimos tantas pessoas ansiosas e inquietas como nesse tempo. Tem um psicólogo por nome Rollo May, um psicólogo americano existencialista. Ele considera que uma grande parte do comportamento humano é motivado por sentimento de medo e ansiedade. As pessoas sentem ansiedade quando se dão conta que a sua existência pode ser destruída, ou de algo que considera muito importante para a sua existência está sobre ameaça. O Brasil é o país com mais consumo de ansiolítico. O remédio mais prescrito no Brasil pelos nossos amigos psiquiatras é o Rivotril.
O nível de fragilidade em que as pessoas se encontram nos dias de hoje é de nos deixar extremamente preocupado. E trabalhar hoje com aconselhamento, pastoreio, é lidar com gente adoecida. Quem concorda comigo? A maioria. Traumatizada, abusada, abandonada, carregadas de pecados, traumas, rejeições, e não é fácil. Nunca na história da humanidade fomos tão adoecidos e fracos emocionalmente como agora. E tem um porém, querido. A Organização Mundial de Saúde diz que os números de doentes e depressivos aumentaram assustadoramente. E o número de pessoas com síndrome de pânico também. E eu vou falar uma coisa aqui para você. A Bíblia já falava sobre isso, não tinha esse nome, síndrome do pânico. Mas quando a gente olha um homem por nome Davi, que a gente olha assim que Deus escolheu para ser pastor. Davi tem uma vitória sobre Golias. Davi sai do deserto agora, pastoreando ovelha, e vai para o palácio. E como servo no palácio ele era bem honrado. Mas chega um momento que Davi agora não está mais no palácio, Davi está dentro de uma caverna com medo de morrer. Se eu fosse atender Davi hoje, eu ia diagnosticar que ele estava com síndrome do pânico. Eu também fugiria, que eu não queria morrer. Mas Davi era um homem de Deus, escolhido por Deus, mas tinha as suas fragilidades. Aleluia. E eu falei para o pastor Paulo ontem, e repito, eu estou a serviço da convenção. Eu estou à disposição para ouvir você. E eu serei uma caixinha de segredo. Levarei comigo para a eternidade as suas deficiências. Mas o meu desejo como ministro do Evangelho é te ajudar para você ser um líder na sua igreja. Para você ministrar no domingo à noite e as pessoas sentirem-se felizes. Mas o meu conselho nessa tarde para todos vocês que estão nessa função de líder, procurando fazer o melhor e dar o melhor de vocês, é o que está escrito na 3ª epístola de João: amados, te desejo que vá bem em todas as coisas e que tenha saúde como vai bem a tua alma. O homem é um ser tricótomo. Sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. E sabe o que eu estou achando bonito aqui, para a glória de Deus? Essa atenção sua aqui. Eu vou terminar porque eu quero orar por vocês. O nosso espírito é recriado pelo Espírito Santo, a nossa alma é restaurada pela palavra. O nosso corpo é disciplinado pelo nosso eu. Mas deixa eu falar o que eu anotei aqui para terminar. A gente espiritualmente somos fervorosos, jejuamos, oramos bastante, somos envolvidos com as coisas espirituais, realizamos grandes eventos. Mas como vai a nossa alma? A gente fortalece o espírito por intermédio de quê? Da oração e do jejum. Por meio do estudo da palavra e da adoração do culto a Deus. Mas a alma tem algumas nuances que precisam ser vistas e tratadas. E vou falar uma coisa: não queira empurrar com a barriga. Se você não está bem, procure ajuda. A maioria dos problemas começam na infância. Tem muitas pessoas que são adultas, mas tem uma criança ferida ali dentro, que nunca foi tratada, nunca foi curada. E repito, debaixo de uma autoridade de Deus, precisamos estar bem para liderar. É preciso cuidar do corpo, e eu quero que você entenda que as citações que eu estou fazendo não é de crítica. É preciso cuidar do corpo, é preciso cuidar do espírito, mas também é preciso cuidar da mente. Porque se a nossa alma for tratada, moldada, nós nos tornaremos melhores filhos.
nos tornaremos melhores esposos, melhores pais, melhores pastores, melhores obreiros, porque se a nossa alma ela se relaciona, ou a tudo que fazemos no nosso mundo está relacionado à nossa alma. Quando o escritor aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz o quê? A palavra é viva e é mais do que? E vai aonde? Vai aonde? Juntas o quê? Onde é que fica isso? Aonde é que fica isso, irmãos? Eu fiz um trabalho com cadáver. E eu achei interessante quando a gente pegou aquele cérebro. Depois a professora veio com uma medula espinhal, parecendo um plástico. O Senhor é inteligente. E aí quando ela veio com aquele negócio, eu disse, aí a gente falou assim, professora, e daí para frente? Ela disse assim, isso aí nem a medicina sabe. E a palavra entra. Está vendo que ela tem vida? Ela vai muito mais além. Muito mais além. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas deixa eu falar, vamos orar? Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Qual é o caminho para a cura diante de tudo isso? Procurar ajuda. Eu acho que eu tenho ali ainda uns 10. Enquanto me calei, adoeci. Existem 2 tipos de silêncio. O silêncio que faz parte da nossa existência. Você não vai sair por aí falando sua vida para todo mundo. Isso é uma pessoa desequilibrada. Mas tem aquele silêncio que adoece, traz angústia, medo e morte. Davi disse o quê? Enquanto silenciei o meu pecado. No original ele vai falar o quê? Enquanto silenciei a minha dor, enquanto silenciei o meu problema, adoeceu os meus ossos pelo meu bramido todos os dias. Eu imagino Davi doente. Não guarde problemas na gaveta da alma. Se não expressarmos as nossas emoções, ela se acumula como uma dívida que em algum momento será cobrada. Eu quero que você coloque diante de Deus agora a sua dor. Com permissão do nosso presidente, fique em pé, por favor. Eu tenho meu pastor Edilson, ele está aqui. Eu congrego no SETA desde quando cheguei em Brasília, eu sou baiano. Eu tive mais de não sei quantas propostas para mudar de igreja, para ir para outro ministério. E nunca aceitei. Um dia desse orando, o Senhor falou comigo: você será bênção para a sua convenção. Isso me alegrou. E eu estou vivendo o cumprimento dessa promessa aqui hoje. Eu vou repetir, se não expressarmos as nossas emoções, ela se acumula como uma dívida que em algum momento será cobrada. Não guarde essa mágoa dentro de você, cuida de você mesmo. Deus deixou a ciência. É tão assim, querido. Eu quero fazer um teste. Não é fantasia, não é coisa de menino. Olhe para a sua mão, por favor. Olhe para a sua mão, por favor. Foque nela. Isso é uma técnica também de concentração. Você foque na sua mão, repare bem ela. Agora eu gostaria que você apontasse, só para você mesmo, 5 pessoas importantes na sua vida. 5 pessoas importantes na sua vida. Que coisa linda, meu Deus.
Que coisa linda. Apontou 5 pessoas importantes na sua vida? Agora olhe para mim aqui, por favor. Dentro dessas 5 pessoas importantes que você apontou aí, você se colocou? Pastor Xavier. Você se colocou? Aí a minha pergunta é: onde fica você nessa história? Você se colocou, pastor Augusto? Pastor Paulo, o Senhor é um homem de Deus. E o Senhor te escolheu para essa nobre missão. Que Deus venha te dar saúde. O Senhor tem uma história. Eu vou falar algo de baixo. Eu não preciso inventar visões nem revelações para emocionar ninguém. Eu conheço a voz do meu pastor. Eu falei algo ontem aqui e depois eu fiquei me questionando a mim mesmo por que saiu aquilo da minha boca. O Ciá de Seta não vai minguar no estado do Tocantins. Vocês serão pastores curados para curar. Porque enquanto tem um Moisés com as mãos levantadas, intercedendo, a igreja vai continuar de pé. O pior ataque é o ataque de longe, é aquele ataque que a gente não sabe de onde veio, pastor Paulo. E quando Paulo diz na carta aos Efésios, revesti-vos de toda a armadura de Deus, ele vai falar da couraça. A couraça serve para nos livrar dos ataques de perto. E quem ataca de perto, ataca com punhal, ataca com traição. O escudo serve para nos livrar dos ataques de longe. E quem ataca de longe, ataca com lança. É pessoas que você não conhece, não tem coragem de se aproximar de você, porque senão vai ter reação. E eu quero falar para os meus amigos pastores, vocês que estão aqui, há um revestimento de Deus nessa tarde. Deus está quebrando prisões. Vocês serão melhores pastores na vossa igreja a partir de hoje. Eu sou pequeno diante de pastores aqui que tem idade de ser meu pai. Mas Deus me fez um psicólogo para entender o mundo espiritual. E eu quero, debaixo da autoridade de Deus aqui agora, que Deus venha trazer alívio para essas dores emocionais que você está sentindo, como depressão, ansiedade, dizendo eu não suporto mais. E eu quero te dizer, nessa tarde começa hoje um novo ciclo de Deus na tua vida. Não é mais uma convenção, aleluia, é uma reunião de tratamento espiritual para você continuar na jornada. Oremaia, Shurikala, Manjoramaia. Os seus filhos precisam olhar para você e não ficar com dó. Eu estou com dó do meu pai que é pastor. Eu vejo meu pai sofrendo. Não, a partir de hoje os seus filhos vão olhar para você e vão se orgulhar de você como pastor. Aleluia, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Deus preparou esse encontro nessa tarde, aleluia, para nos restaurar. Levanta a mão como sacerdote Moisés. Ó Espírito de Deus, obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado, Senhor, porque aqui, Senhor, estou ministrando para líderes, para ungidos que foram escolhidos pelo Senhor para uma grande obra. Mas eu sei, Senhor, que tem alguns aqui que não estão sabendo lidar com as suas emoções, com os seus desejos, com as suas deficiências. Oh meu Deus, mas nessa tarde, pelo poder da tua palavra que tem vida, que essas moletas hoje caem por terra e essa pessoa não precisa mais dessa moleta, Senhor, para caminhar, mas que essas pessoas
sejam restauradas, curadas, edificadas pelo poder que há no nome de Jesus. Meu Deus, cura, Senhor, porque a ciência diz que não tem cura para depressão, a ciência diz que não tem cura, aleluia, para ansiedade, mas a tua palavra é vida. Arranca agora essa depressão, arranca agora essa depressão, arranca agora esse síndrome do pânico, arranca agora, Senhor, traz alívio agora, pelo poder que há no nome do Senhor, que haja tranquilidade agora, que essas pessoas sejam pastores, líderes, resolvidos para fazer a tua obra, em nome de Jesus. É o que eu te agradeço. Tira alguns segundos para adorar a Deus por esta palavra. Amém? Deus abençoe. Glória. Deus abençoe nosso amado companheiro pastor Renê Santos por essa tão bela palavra, que certamente vai ter resultados práticos na nossa vida, no nome de Jesus. Meus irmãos, eu tenho a imensa alegria de nesta tarde apresentar aqui meus filhos. Muitos dos irmãos não os conhecem. Eu pediria que ficasse em pé. Está ali o Henrique, meus irmãos.